Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 17 de maio, a lição 8 ela tem como título A Criação, o Sábado e o Tempo do Fim. A lição de hoje ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 14, dos versículos 7, 9 e 12. E o que nós vemos aqui, a importância de nós adorarmos somente aquele que criou os céus e a terra e o universo todo. E que nós não devemos cair nos enganos, de Satanás, adorando a besta. E que o povo fiel do final dos tempos é aquele que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. E para todas as pessoas que têm fé no Criador do Universo e que reconhecem o sábado como o quarto mandamento, ele é um dia assim de um retiro divino, um dia de encontro com o Criador do Universo, onde a cada sábado esse maravilhoso Deus nos convida a entrarmos em comunhão com Ele e nós passarmos um dia inteiro no prazer, na companhia, no deleite desse verdadeiro Deus em uma comunhão sincera. E esse Pai zeloso, bondoso e misericordioso sempre faz um lembrete a todos nós para nós ir adorá-lo, onde esse dia é um memorial da criação, onde Deus mostra que nós temos um valor inestimável para Ele, mostrando que foi Ele que nos criou, onde nós somos pessoas especiais para o Senhor, nós somos únicos, cada um é um diferente um do outro, criado pelo mesmo Deus, onde nós viemos da mesma fonte e pertencemos à mesma família, onde nós somos irmãos e irmãs, formados assim pelo poder divino. E assim sendo, irmãos, temos assim uma empatia um com o outro. Sentir que os outros sentem as dificuldades que os outros passam também. E nós devemos dar amor uns pelos outros, independente da raça, nação, tribo, língua, e que a gente sempre possa fazer o melhor para essas pessoas, tanto na parte social como política, para ajudar uns aos outros. E quando nós fazemos isso, estamos fazendo ao Criador do Universo. E a criação, o sábado e o tempo do fim estão entre si relacionados, com a adoração ao Senhor de tudo, de toda a criação. E Deus, ao observarmos esses conceitos, mostra que nós somos assim leais a Ele, Deus, que nós somos um povo sincero ao Criador. E o livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 7, ali nós vemos um chamado, um clamor de Deus para todas as pessoas adorarem Ele em espírito e em verdade, aquele que tudo criou. Um recado assim para proclamarmos o Evangelho eterno, afirmando que só há uma salvação e perdão por meio de Jesus Cristo. E vejam, na visão de João, no livro de Apocalipse, João, vê anjos assim pregando que são os filhos de Deus, que somos todos nós, unidos para levar o Evangelho eterno como uma verdadeira família. E essas mensagens são recados que o texto de Apocalipse ele é chamado de mensagens angélicas, e pelo próprio Deus que menciona isso.
recados emergenciais, né, para a humanidade, que são chamados para uma verdadeira adoração, um recado de Deus para que nós possamos adorá-lo corretamente. Já em Apocalipse 14:9, é um apelo solene que Deus faz para nós não cairmos em enganos, né, de Satanás, e que nós não venhamos adorar a besta com mentiras, né, que misturam verdades com mentiras para enganar as pessoas. Porque Satanás, ele tenta falsificar a adoração correta e leva muitas pessoas à perdição. Em Apocalipse 13, menciona que o tempo do fim, que no tempo, né, do fim, Satanás faria uma investida final para enganar as pessoas, falsificando a verdadeira adoração, desviando, né, a mente das pessoas daquele que criou o sábado, criou o universo. E, consequentemente, ele vai levar muitas pessoas a rebeliões, e já está acontecendo. E Satanás tem o prazer de causar a dor no coração de Deus. E a melhor forma dele machucar a Deus é atentando seus filhos. E quanto mais pessoas ele levar para adorar a besta, no caso o Satanás, contra o próprio Deus, e fazendo com que essas pessoas se percam, mais dor ele vai causar no coração do Criador. E por isso que Deus tem prevenido, né, as pessoas para a falsa adoração existente nos dias de hoje. E por isso que nós somos uma família de Deus, para nós também ajudarmos a alertar sobre tudo isto e levar esse evangelho eterno. E nós recebemos, né, de Deus essa ordem para nós proclamarmos o evangelho, assim como sendo uma família unida, para ensinar as outras pessoas de como adorarem o Criador da forma correta, avisando-os, né, para o tempo do fim. E em Apocalipse 14:12, descreve um povo, né, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O que nós vemos nessas três passagens, né, de Apocalipse 14, versículos 7, 9 e 12, o ponto central do conflito aqui, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, é justamente a adoração. E o grande conflito entre a verdade e a mentira é este. Existe uma polarização, né, entre os que guardam os mandamentos de Deus, está lá em Apocalipse 14:12, e os que seguem as tradições humanas, né, que eles acompanham a besta, que está lá em Apocalipse 14, versículo 9 a 11. O que acabará colocando assim, o sábado, o dia de adoração, em evidência. E o sábado sempre será a pedra assim, de toque da lealdade, pois ela é o memorial da criação. O sábado é o memorial da criação e é o ponto específico e controvertido que Satanás quer induzir as pessoas ao erro. Mas quando assim sobrevier assim a todas as pessoas a prova final, né, do fim dos tempos, será traçada assim, uma linha assim, divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Que todos saibam, né, que o povo de Deus ele é cheio do Espírito Santo, porque Deus concede esse poder para as pessoas, e todos aqueles que são fiéis proclamarão mais fortemente em alta voz o sábado mais amplamente, e suscitará forte oposição das outras doutrinas que nós temos nos dias de hoje, que até acompanham, né, ordens do Papa e observam o domingo. O tempo está se aproximando, meus amigos, e rapidamente, né, do tempo do fim. E justamente Satanás sabe, né, que seus dias estão contados. E a ira satânica se intensificará, né,
ainda mais contra o povo fiel de Deus, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E diz lá em Apocalipse 12, versículo 9 e 17. E assim nós precisamos dar mais profundeza e compreensão bíblica, né, da natureza e do significado do sábado, a fim de nós podermos responder de forma convincente a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Por que nós agimos assim? Por que nós temos essa esperança? O que nós almejamos com essa esperança que é em nós? Que fala lá em 1 Pedro 13,15, que é justamente a grande volta de Jesus, que todos nós almejamos e queremos. É por isso que nós fazemos isso. Precisamos participar ativamente do grande movimento que terminará com a pregação das 3 mensagens angélicas ao mundo, que diz lá no Apocalipse 14, versículos 6 até 12. Temos que sim que colocar em mente que a criação ela é a base de todas as crenças. Tanto que o sábado ele é um memorial de criação, que ele está inserido, né, no próprio relato, quando Deus criou todas as coisas, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, e ele é o sinal eterno e imutável dessa criação. É o sábado. E afinal, usurpar o sábado do 7º dia é usurpar a autoridade do Senhor no nível mais alto possível. Sua autoridade nós estamos colocando em jogo se nós duvidamos desse dia, porque foi Ele, Deus, que criou o sábado. É o 4º mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20. E quando você rejeita e erradica assim toda a autoridade divina na sua assim, essência, né? Você está tomando o lugar do próprio Deus. E é isto que o inimigo quer, e fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, se torna uma pessoa sábia, pessoa que tem entendimento, uma pessoa que manuseia bem as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo é que atua nessa pessoa e ela começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e ter o devido entendimento, entender melhor a criação, e que foi Deus que criou o sábado, e que no tempo do fim é justamente o sábado que vai ser o ponto principal da perseguição para todos os cristãos, porque o sábado ele é um sinal de Deus, ele é uma marca de Deus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.